Utilizar isso aí, ok? Muito obrigado por tanto carinho. Deus abençoe a sua casa e a sua família. Bom, eu quero conversar com vocês sobre as mudanças que Jesus traz para a nossa vida. O grande desafio de pregar o Evangelho hoje é de que pessoas que têm um encontro com Jesus são facilmente reconhecidas. E eu queria compartilhar com você uma visão nessa noite, que quando Jesus se encontra com você verdadeiramente, as pessoas devem estranhar e desconhecer você. Uma vez Jesus curou um cego, e aí os vizinhos do cego, quando encontraram com ele, diziam uns para os outros: esse cara parece o cego, eu acho que eu conheço ele. Será que é ele mesmo? O grande desafio é que temos um encontro com Jesus. Quando voltamos para casa, as pessoas nos reconhecem como éramos e não como nos tornamos depois de ter um encontro com ele. Quem tem um encontro com Jesus precisa mudar de vida. Você não muda de vida mudando de país. Você muda de vida mudando de postura. A sua postura e as suas conexões levam você para a próxima fase da sua vida. Por isso você precisa decidir e reconhecer que terá relacionamentos de agenda e terá relacionamentos de destino. Relacionamentos que não vão te levar muito longe, que depois deles cada um vai para o seu caminho. Mas tem pessoas que terão de estar ao seu lado, que elas estão no seu destino, elas estão indo para o mesmo lugar que você vai. Por isso que é importante na hora de escolher alguém para se casar, escolha alguém que está no seu destino, alguém que está querendo ir para o mesmo lugar que você. Amém? Amém? Amen. Isso. Então eu queria que você dissesse assim: a vida é um grande reality show, onde você decide. Deuteronômio 30:19, a Bíblia diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, que eu tenho te proposto vida e morte, bênção e maldição. Escolha a vida para que viva tu e a tua descendência. Olha como Deus é bom. Ele dá uma questão de múltipla escolha e no final ainda dá a resposta certa. Eu acho que por isso que a Bíblia diz: nem os loucos errarão o caminho, porque está fácil demais. As pessoas que têm tendência a complicar. Então você decide para onde você deseja ir, porque Deus te deu livre-arbítrio. E livre-arbítrio é maravilhoso para quem sabe tomar decisões, mas para quem não sabe, ansiosos, inconsequentes, eles preferiam ter um chip que Deus introduziu para você não tomar decisões, mas vir com as decisões dele. Então, quando você vê alguém falando mal de Deus, pode ter certeza que essa pessoa administra mal sua família. Entendeu? Hashtag fica essa dica. Então, nós vamos conversar hoje sobre rever nossos relacionamentos. Olha como é que as coisas são perigosas. Logo no início da Bíblia, nós vemos alguém comprometido e obediente, chamado Abel. Mas ele resolveu andar com o desobediente. E o desobediente acabou matando ele. Talvez se ele entendesse. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio. Não se detém no caminho dos pecadores. Talvez Abel tivesse vivido um pouco mais. Desobedientes não podem estar na sua vida. Você precisa selecionar pessoas. Não precisa descartá-las. Quem descarta a pessoa é porque não tem maturidade. Os que têm maturidade apenas colocam pessoas no nível correto, numa distância segura. Tem gente que vai estar perto de você, que vai frequentar a sua casa, que pode ouvir seus segredos. Mas tem gente que não pode nem ter noção que você tem segredo. Porque tem gente que querem te ouvir, não porque querem te ajudar, mas porque querem obter informações a seu respeito. Se você não precisa da aprovação de algumas pessoas, por que precisa se preocupar com as críticas dela? Então precisamos rever nossos relacionamentos. Antes de entrar na mensagem, só gostaria de lembrar você sobre Jonas, o capitão do navio daquela história. Vai ver seu navio afundar. Ele desobedeceu a Deus? Não. Ele era profeta, mas o que ele fez de errado? Vendeu um ingresso da sua embarcação para um desobediente. E quando ele permite um desobediente entrar no seu barco, ele perdeu toda a sua carga. Ele perdeu coisas que não precisava perder. Seja mais seletivo. Amigos dos outros podem não ser os seus. Por isso não diga, aquele que é seu amigo é meu também. Para ser meu amigo tem que entrar nos meus critérios. Então você vai ouvir muitas informações aqui hoje, como já ouviu bastante. Mas você tem que entender que as más conversações corrompem os bons costumes. Eu quero dar algumas dicas a você. E isso não é uma mensagem de autoajuda. É uma mensagem bíblica para que você saiba selecionar as pessoas que devem fazer parte de sua vida, de seu ministério. Amém?
Então eu vou te dar algumas direções. E a primeira delas, que tipo de pessoa eu devo ter perto de mim, da minha vida? 2 Samuel capítulo 15. A Bíblia conta uma história que Davi está vivendo um momento muito difícil. Absalão, seu filho, levantou uma revolta contra ele. E Davi, então, me parece que quer rejeitar aquela batalha, porque para ele ela não haverá vencedor. Se Absalão vencer a batalha, ele mata Davi. Se Davi vencer a batalha, ele mata Absalão. Então, para Davi é uma guerra que ele não vai vencer, então ele prefere não entrar nela. Ele chama os homens que estão com ele e diz para eles: nós precisamos fugir. Absalão é mais forte do que eu neste momento. Então nós vamos embora porque é muito perigoso. E no verso 15 do capítulo 2 Samuel 15, verso 15, Davi expõe isso a seus homens. E esses homens dizem para Davi: nós estamos contigo para qualquer coisa. Nós estamos junto com você e o que você falar nós vamos fazer. O primeiro tipo de pessoas que você deve colocar na sua vida são pessoas que vão lutar as mesmas guerras que você. Você tem que ter gente perto de você que vai enfrentar, certo, com todas as suas forças, o seu inimigo. Você tem que ter gente corajosa do seu lado, porque na vida de um corajoso não cabe um covarde. Você tem que parar de lidar com pessoas que não estão lutando pelo mesmo propósito que o seu. Elas podem ser agradáveis, elas podem ser divertidas, elas podem fazer parte até da sua família, mas você precisa saber onde vai colocá-las. Porque pessoas que não sabem selecionar pessoas, é só uma questão de tempo até ela não querer se relacionar com mais ninguém. Então aprenda a selecionar pessoas. E tem gente que vai entrar na batalha com você. Tem que ter gente que vai dizer: eu estou com você porque der e vier. Você tem que ter um marido valente para dizer para você: nós vamos vencer junto todos os obstáculos, todas as tentações. E eu sou casado com você para sempre. Nosso casamento não tem rota de fuga. Nosso relacionamento não tem saída de emergência. Eu vou com você até o fim, ou na alça ou no caixão. Ok? Gente valente. Você tem gente que luta a mesma guerra. Você tem que ter gente que luta a mesma guerra que você. Amém? Amen. Esse tipo de gente tem que fazer parte da sua vida. Gente que diz assim: o que está pegando? O que pegar para você, pega para mim também. Jesus passou a noite orando no monte. De manhã cedo ele chega próximo dos discípulos. Um homem trouxe um menino endemoniado. E os discípulos tentaram expulsar o demônio. Mas era um demônio teimoso que não queria sair. E gerou uma confusão, uma grande discussão. E quando Jesus chega pela manhã e visualiza tudo isso, ele diz para aqueles homens que estão discutindo com seus discípulos: o que é que está pegando aí? O que é que está falando com meus meninos? Eu sou o chefe dos crentes. Quando ele chega, ele chama a responsabilidade para si. Você tem que ter gente que luta a mesma guerra que você. Gente corajosa que está por perto. Amém? Amen. Você tem que ter gente que vai lutar com você. Porque senão você vai se sentir muito sozinho. E nem teve guerra nessa ocasião. Davi acabou fugindo. Mas fugindo com gente que se precisava, se precisasse, ia lutar. Então nem sempre, né, o apoio das pessoas vai nos levar à guerra, à vitória momentânea. Mas é bom demais ter alguém perto de nós. Dizem que a parte mais importante do corpo humano é o ombro. Porque nada melhor que um ombro amigo para te socorrer no momento de dificuldade. Então, eu quero te dar essa primeira dica. Escolha gente valente, certo? Segundo tipo de gente. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 5. Pedro está preso. E tem uma reunião na casa de Maria, mãe de João Marco, uma reunião de oração. E lá as mulheres estão orando. E Pedro está preso. E as mulheres estão orando. E Pedro está preso. E as mulheres estão orando. As mulheres não têm recursos financeiros. Não têm relacionamentos com gente importante. Elas não podem libertar a Pedro. Mas elas não têm relacionamentos humanos. Mas tem coisa que não se resolve aqui nessa terra. Tem coisa que se resolve nos céus. Aquelas mulheres não tinham relacionamentos, mas tinham joelhos. E as mulheres estão orando em favor de Pedro. As mulheres estão orando em favor de Pedro. Você consegue entender que tipo de gente você tem que ter na sua vida? Gente que está orando por você. Aquelas mulheres estavam orando, porque Pedro não tem como sair da prisão. E quando aquelas mulheres oram a Deus, Deus manda um anjo na prisão. O anjo acorda Pedro. Diga: pega sua capa e a sua sandália. Pedro está confuso, acha que está sonhando. E de repente o portão da prisão abriu. Pedro está lá na rua, livre. E o anjo foi embora. E aí então Pedro acordou e sai correndo para a casa de Maria, mãe de João Marco, e bate na porta da casa dela. E vem uma garotinha abrir. Quando a garotinha vê que é Pedro, ela não abre e volta correndo. A porta da prisão abriu para Pedro? The doors of the jail opened to Peter, yes or no? Yes or no? Yes. A porta da casa de Maria, mãe de João Marco, abriu para Pedro? A porta da prisão abriu para Pedro? Was open to Peter? A porta da prisão abriu para o anjo.
Entendeu? Você tem que andar com gente que abre porta para você. Quando ele chega na casa de Maria, mãe de João Marcos, o anjo não está mais com ele, então a porta não abriu. Mas você tem que ter gente que ora por você. Nós temos que estar cobertos de oração. Tem que ter gente que ora por você. E esse tipo de gente normalmente é meio chato. Manda mensagem fora de hora. 3 horas da manhã. Estou orando por você. I'm praying for you. Dá licença, eu estou dormindo enquanto você ora. Você tem que ter gente que ora por você. Esse tipo de gente tem que fazer parte da sua vida. Eu viajo bastante. Está lá minha esposa, meus filhos. Nós também temos um problema. Minha esposa viria comigo. Foi precisar fazer uma cirurgia de varize e não conseguiu. Não passou no risco cirúrgico e não pôde vir. Esses dias eu encontrei um rapaz e ele me disse, eu não brigo com minha esposa. Os meus filhos são fantásticos. A minha igreja não tem problema nenhum. E eu falei para ele, está na hora da gente virar amigo. Para você poder me falar a verdade. So that you could tell me the truth. Eu já estou achando que você não é daqui. Então nós precisamos de gente que ora por nós. Tenha pessoas que orem por você. Amém? Pois estamos numa guerra e temos que estar cobertos de oração. Eu poderia te dizer pelo menos aqui 50 pessoas. Todas as noites oram por mim. E com todo esse tipo de oração. A minha vida é quase um UFC. É todo dia alguém querendo roubar meu cinturão? Você está rindo de mim? Olha só. Tem a gente que ora por você. Primeiro, tenham valentes do seu lado. Amém? Esse tipo de pessoa. Pessoas valentes. E segundo, tenha pessoas que oram por... Amém? Isso. Terceiro tipo de pessoa. 2 Crônicas, capítulo 32, verso 20. Ezequias está cercado pelo exército de Senaqueribe. Hezekiah is surrounded by the army of Senaqueribe. Isso aí. Amém. Ô, irmão, o negócio é o seguinte. This is how it goes. O engraçado aqui sou eu, irmão. Desculpa. Já viu que deu para fazer uma parceria, viu? Amém. Ezequias está cercado. O inimigo é muito mais poderoso que ele. Ele não tem para onde fugir. Ele chama então o profeta Isaías e diz a Isaías, nós vamos orar. Ore comigo, ore comigo, ore comigo. Porque você tem gente que vai orar com você e não por você. Quem ora por você está longe, mas você tem que ter gente perto para orar com você. Você tem que ter amigos de oração. Senaqueribe era um homem muito perigoso, muito forte. Mas homens fortes... Aliás, a Bíblia conta uma história no livro dos Juízes de um homem perigosíssimo chamado Císara. Of a very dangerous man called Císara. Caesar. Isso. E todo mundo tinha medo dele. Sabe quem matou ele? Uma mulher. Makes sense. Botei medo em tu agora, né, homem? Preste atenção. Senaqueribe era muito perigoso. Ele era muito forte. Ele foi treinado num ambiente de vitória. Enquanto Ezequias viveu num ambiente de invasão e de humilhação. Mas Ezequias resolveu fazer uma aliança com Deus. Trazer Deus de volta para o meio do seu povo. E agora a Senaqueribe vem invadir o território administrado por Ezequias. E Ezequias vai orar com Isaías. Os dois vão orar. Vão falar com Deus. O exército cercou a cidade. E eles vão orar. E Deus envia socorro. Você tem que ter amigos de oração. Talvez aqui você tenha poucos. Mas você tem que ter gente que ora com você. Não precisa ser fisicamente. Dá para fazer uma live. Dá para usar um FaceTime. Gente que vai orar com você. Amém? Amen? Então coloque esse tipo de pessoas na sua vida. Eu sei que isso é um pouco complicado, porque quem gosta de oração, tudo que você fala, ele quer orar. Não interessa onde você esteja. Às vezes você está num shopping e você fala, não estou passando bem. E a pessoa fala, vou orar por você. Aí você diz, então vamos. Mas então ela se levanta, coloca em posição de guerra, fala umas línguas estranhas, põe a mão na sua cabeça.
expulsa os demônios em ordem alfabética, e você ficou totalmente envergonhado. Por isso muita gente não gosta dessas pessoas, mas elas são importantíssimas. Você tem que ter gente que ora com você. Eles oraram e Deus enviou um anjo. Quantos anjos? Quantos anjos? How many? Um. Just one. A cidade estava cercada e Deus mandou um anjo. Os anjos matou todos os valentes. O anjo matou todos os valentes. Por que os anjos não matou covarde? Só matou valente. Porque a propaganda é a alma do negócio. Se mata todo mundo, ninguém sabe o acontecido. Os covardes correram. E onde chegavam? Eles diziam mais ou menos assim: Ezequias não tem exército. Ezequias não tem armas. Ezequias pode até ser fraco, mas ele tem uma parceria com um anjo, chefe de grupo de extermínio. E eu imagino alguém falando para eles: um anjo só? E a pessoa dizendo: se tem dois, não dava para eu fugir, irmão. Você tem que ter gente que ora que a oração traz milagres para a sua vida. Eu não sei o que você precisa. Eu só sei que esse é um ambiente de milagres. Você precisa de cura, o Jeová Rafa está aqui. Eu tenho visto curas maravilhosas no meu ministério. E você deve achar engraçado. Como é que pode ter cura num ambiente desse? Nem parece que Deus está aqui. Aliás, tem pessoas que nem estão sentindo Ele. Estranho. Eu também acho. Eu sou pastor de uma igreja em Xerém. I'm a pastor of a church in Xerém, uma grande metrópole no Rio de Janeiro. In a great metropolis in Rio. It's a place. Foi feita no 6º dia, quando Deus já estava terminando o serviço. E um dia um pastor muito amigo foi lá. E ele disse: seu ministério vai ser reconhecido por cura. E hoje, através das minhas mensagens, muitas pessoas fazendo tratamento de quimioterapia, radioterapia e outras terapias muito difíceis, começam a ouvir as minhas mensagens, começam a rir enquanto estão fazendo essas coisas dolorosas. E as palavras vão animando essas pessoas, vão fortalecendo as pessoas, porque eu aprendi que há força na alegria. Então você tem que colocar isso no seu coração. Nós estamos num ambiente de milagres. Amém? Segundo livro dos Reis, capítulo 5, verso 13. Conta a história de um homem vitorioso fora de casa. Seu nome era Naamã, mas quando ele tirava a sua armadura dentro de casa, a lepra aparecia. Esse homem então tem a expectativa de cura. E ele viaja com um grupo. E ele tem muitas expectativas de ficar curado. E quando ele chega diante do rei de Israel e diz que precisa de cura, o rei rasga as suas vestes e diz para ele: eu não posso fazer nada por você. Ele fica muito frustrado. Mas aí o profeta Eliseu manda dizer a ele: envie o leproso até a minha casa, que saberão que ainda há profeta em Israel. E novamente a expectativa reacendeu. E ele vai para a casa do profeta achando que vai ser curado. E quando ele chega na casa do profeta, ele está com um pensamento formado, que o profeta vai sair ao seu encontro, vai orar a Deus, vai botar a mão em cima da lepra e vai repreender a enfermidade. Mas quando ele chega na casa do profeta, as coisas não aconteceram como ele esperava. E todas as expectativas não correspondidas têm tendência a gerar frustrações. E Eliseu, ao invés de fazer o que Naamã esperava, diz para ele: vá até o rio e dê 7 mergulhos. Numa tradução mais moderna, vá tomar banho. E nesse momento, o coração de Naamã desabou. Ele disse: de onde eu venho tem rios mais limpos. Eu vou me embora daqui. Eu estou cansado. Eu estou frustrado. E quando ele está indo embora, os homens que estavam com ele disseram: vai tomar banho. Vai dar os mergulhos. Vamos lá, Naamã, vamos lá. Você tem que ter gente assim, que te anima quando você está para baixo. Você tem que ter gente perto de você para te impulsionar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, mas não vai dar certo. Vai dar certo. Ah, vai ser um desastre. Não, Deus vai agir a seu respeito. Você tem que ter gente para te animar. Por isso, não ande com quem não sonha, se você é sonhador. Porque quem não sonha detesta ouvir seus sonhos. Quem não faz detesta ver você fazendo. Ganhar perto de um perdedor é horrível, porque você não tem nem torcida. Eu imagino Pedro naquela noite escura, em Mateus capítulo 14, verso 22.
Tudo escuro. Todo mundo com medo. E Jesus vem andando em cima d'água. Jesus avisou que ia encontrar com seus discípulos, mas não disse como. Os discípulos até deixaram um barquinho para ele ir, mas eu acho que ele estava a fim de tirar onda. E ele vai andando sobre as águas. E 3 horas da manhã, os discípulos, ao verem isso, alguém gritou, é um fantasma. E ninguém correu, estava em alto mar. E Jesus disse, calma gente, sou eu. E Pedro então falou, se é o Senhor, manda eu ir aí, poxa. Jesus falou, então vem Pedro. E Pedro sai do barco e vai andar sobre as águas. Você acha que quem ficou no barco estava torcendo por ele? Vai Pedro, vai Pedro, vai Pedro! Go Peter! Lá no subconsciente. Ele vai afundar, quer ver? Já ele vai afundar. Qual era o local mais seguro naquela ocasião? Qual era o local mais seguro naquela ocasião? Se você estivesse lá, você ficaria onde? Você ficaria onde? Dentro do barco. Pois é. Você quer viver grandes milagres, mas não quer sair do barco. Quem sai do barco conta as suas próprias histórias. Quem fica no barco só conta a história dos outros. Saia dos bastidores da vida e suba no palco para protagonizar sua própria história com Jesus. Mas muitas vezes você vai precisar de gente que te anima, porque tem hora que nós temos vontade de desistir. Sim ou não? Yes or no? Tem hora que o negócio fica difícil. Você olha, eu estou sozinho, eu não tenho nada. Isso é coisa de quem está sofrendo. A mulher procura Eliseu e ele pergunta o que você tem em casa. Ela diz, eu não tenho nada. A senhora tem filho, a senhora tem casa, a senhora tem vizinho, a senhora tem profeta, a senhora tem Deus. Mas na dor parece que você não tem nada. Então você tem que ter gente para te impulsionar. Gente que faz piada da sua dor. Esse dia eu fui num evento, uma moça queria tirar foto comigo. Aí eu estava saindo porque eu estava cansado. E ela disse, se o senhor não tirar uma foto comigo, eu vou orar para o seu cabelo cair. Eu olhei para ela e disse, se cair eu compro outro, mas não tiro a foto. Você tem que viver animado. Você tem que ter gente que te anima. E nem sempre essas pessoas são espirituais. Espiritual é a outra, a turma da oração. Essa turma às vezes não vem com tanta espiritualidade, mas tem que fazer parte da sua vida. Entendeu? Você precisa ter esse tipo de gente. Eu tenho gente que me manda mensagem só para eu rir. Aliás, eu faço isso para muita gente. Então tenha pessoas de ânimo perto de você. Gente que vai te animar. Esse dia uma moça falou assim, pastor, homem é tudo igual. Eu falei, a senhora está rodada, hein? Conhece os homens tudo da terra? O que eu vi é que ela estava decepcionada com seus relacionamentos. Aí ela me disse, não é isso que eu estou falando. Eu falei, nem eu. I said, se a senhora pode mudar a sua opinião, eu posso mudar a minha. Então tenha gente perto de você que vai te animar quando você estiver desanimado. Posso ouvir um amém? Can I hear an amen? Isso. Só mais 3 aqui e eu acabo, prometo. Não quer? Vem aqui falar. What do you mean though? Vem aqui falar. Vem. Esse dia eu fui pregar numa igreja de um pastor amigo, pastor Ebe. Tinha 5 cultos, tinha que pregar a mesma mensagem. Eu comecei pregando sobre José. No 5º culto, eu já era José. É na verdade. E eu estou pregando tanto, que esse dia eu cheguei em casa, olhei para minha esposa e disse, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. E ela me disse, Cláudio, você chegou em casa. Eu falei, então vamos cantar um hino para acabar o culto. É ou não é? Tenha gente para te animar. Então vamos mais a um tipo de pessoa, ok? A primeira é o corajoso que vai lutar com você. O segundo é aquele que vai orar por você. O terceiro é o que vai orar por você. Com você, o terceiro, ok? Estão ligados. O 4 é aquele que te motiva nos momentos difíceis. E agora o 5º. 2 Samuel capítulo 12, verso 7. Esse é muito difícil, queremos por perto. De todos os que eu falei até agora, talvez esse seja o mais desafiador. Davi adulterou. Mandou matar Urias. E achou que ninguém estava vendo. Aprenda uma coisa nessa vida. Quando você for fazer algo que não quer que ninguém veja, normalmente o que você faz? É mais ou menos assim. Ó. Normally this is how it goes. Só que quando você for fazer algo de errado, faça assim, ó. But when you go do something wrong, this is what you should do. Eu ia fazer não.
Só queria saber se só estava aí. Tamo junto! Já tô chegando aí. Isso aí. Davi achou que ninguém viu. A Batseba ficou grávida. Devia ser uma mulher muito maneira. Porque mulher feia não tenta ninguém, né, irmão? Because ugly women don't tempt anyone. Essa brincadeira. Ô, Jesus, tem misericórdia, me perdoa. Às vezes o humor é terrível. Ele achou que ninguém viu, mas Deus estava olhando tudo lá de cima. E Deus foi lá e falou com Natan: Natan, dá um pulinho lá que eu estou precisando conversar com Davi. E Natan vai falar com Davi o que Davi não gostaria de ouvir. Davi vai falar com Natan verdades muito dolorosas. Você precisa ter perto de você gente que vai falar coisas que You need to ninguém have pode falar. people. Você precisa ter alguém com autoridade sobre a sua vida para dizer quando você errou, quando você está passando dos limites. E uma das grandes autoridades que temos na nossa vida, nós que somos casados, é a nossa esposa. Eu vou te dar uma notícia que não é das melhores. A maioria dos conselhos que essa mulher te der, escute. Porque se você não escutar o conselho, você vai escutar uma das frases mais dolorosas mais à frente. E qual é a frase? Te avisei. Eu não estou dizendo que você tem que eleger qualquer um como autoridade na sua vida, mas você tem que ter gente que te fala a verdade. Muitas vezes nós saímos de um culto depois de uma pregação, nós que somos pastores, e ao cruzarmos os corredores, as pessoas vêm nos dizendo: que mensagem maravilhosa. Quando entramos no carro com nossa esposa e vamos para casa, nossa esposa diz: precisava de orar mais, meu filho. Hoje não valeu nem o ingresso. Se não orar mais, não vem mais na igreja para escutar isso. E você pensa: mas eu ouvi 10 pessoas dizendo que foi maravilhoso, mas ninguém é profeta com autoridade para falar na sua vida. Então você tem que ter gente para falar com você: essa roupa está curta, dona. Sua rede social não é rede de cristão. Se a sua vida não serve para dar satisfação a ninguém, você não serve para ser cristão. Se você quer ser cristão, a Bíblia diz que nós somos um corpo. Está tudo interligado. O que teu dedo tem a ver com teu olho? Aparentemente nada. Até entrar um espinho no dedo. Quem é que corre para lá desesperado? O olho. Reciprocidade. Quando cai um cisco no olho, quem é que corre para lá desesperado? O dedo. Você vai fazer, às vezes, uma viagem num transporte público e está muito tempo em pé. As suas pernas falam para o seu traseiro: senta um pouco, eu não estou aguentando. Aí você senta, as pernas falam: aleluia. Aí você vai fazer uma viagem de 5 horas de carro, 2 horas e meia depois. Seu traseiro começa a conversar com as pernas. Lembra aquele dia que eu sentei? Levanta aí agora, poxa. Não. Eu já estou todo dormente. Você consegue entender isso? É importante e muito importante entendermos isso. Você tem que ter gente para falar verdades para você. Você errou, você vacilou. Amém? Amen? Nós gostamos dessas pessoas? Sim ou não? Yes or no? Ah, não seja falso. Mas elas são importantes. Gente que vai falar para você o que ninguém pode falar. Não despreze essas pessoas. É importante entendermos isso. Só mais 2 pontos. Ruth capítulo 1, verso 16. Noemi quer voltar para a sua terra. Ela já está numa idade avançada. Ela não tem mais marido. Ela não tem filho. Ela não tem nada. O que ela tem é 2 noras. Essa é uma das histórias mais desafiadoras da Bíblia. 2 noras e uma sogra. Cuidado quando você fala da sua sogra. Sogra é alguém muito especial. É verdade. Muito especial. Quando nós olhamos para esse texto, a sogra está dizendo para as noras: vão embora, meninas, eu não tenho mais o que te oferecer, eu não tenho mais filhos, eu estou voltando para a minha terra, só quero morrer em paz, eu não tenho mais perspectiva de futuro. Uma das noras vira as costas e volta para sua casa. A outra diz: eu vou com a senhora. Ela disse: mas eu não tenho nada mais para te oferecer. Ela disse: mas eu vou com a senhora. O seu povo vai ser o meu povo. O seu Deus vai ser o meu Deus. Onde você morrer, morrerei eu. E nós temos que ter pessoas que estão ao nosso lado, porque nos amam e não porque estão interessadas naquilo que temos. Vai ter época da nossa vida que não vamos ter muitas coisas mais. Aprenda que a maioria das pessoas que cruzam o nosso caminho, elas não gostam de nós e apenas do que fazemos. O dia que nós não fizermos mais, ela vai embora. O dia que não tivermos mais, elas vão embora. Eu já vi muitas pessoas que esqueceram de valorizar as pessoas que te amam, não pelo que você tem, mas por quem você é. Eu
optei a viver no lugar onde eu nasci. Há uns anos atrás, eu me tornei o terceiro pastor mais visto no mundo. Na época, eu recebi um prêmio da Califórnia. Eu perdi para T.D. Jakes e Joyce Meyer. Preste atenção. Preste atenção. Eu só quero que você entenda que eu continuo morando no lugar onde eu nasci. Porque hoje eu já não sou mais Já tem gente que ocupou esse lugar. Eu não sou mais o terceiro mais visto no mundo. E eu notei que isso mudou o meu relacionamento com muitas pessoas. Mas eu tenho muitas pessoas que isso não faz a mínima diferença para elas. Quando você crescer, você vai se relacionar com pessoas. E grande parte delas não gosta de você, mas do que você pode oferecer. Não troque quem gosta de você do que quem gosta das coisas que você tem. Eu continuo morando no mesmo lugar. Se eu não tivesse mais visibilidade nenhuma, se eu não tivesse $1, eu tenho gente que vai me convidar para pegar uma isca para pescar. E nós vamos pegar uns 4 ou 5 peixinhos. E preste atenção. E nós vamos pescar. Vamos fritar os peixes. Vamos comer. Dividir uma Coca-Cola. Porque eles estão comigo não pelo que eu tenho, mas porque eu sou. Você precisa de gente assim. É isso que Ruth é para Noemi. Gente que vai estar com ela. Por isso que eu falei. Cuidado com o que você fala com sua sogra. Esses dias uma moça me abordou. E me disse, a minha sogra é uma cobra. E eu disse, sério? Ela disse, pastor. Eu falei, mas essa cobra tem um filho? Ela disse, o meu marido. Eu falei, mas seu marido é casado? Ela disse, sim, sou eu. Mas a sua sogra é uma cobra. O seu marido é uma cobra. E a senhora? É esposa de uma cobra. Quem é a senhora? Que Deus me livre de tua toxina. Ela esqueceu que falando da sogra, estava falando de si mesmo. E ela foi embora muito chateada, porque eu fui o profeta naquela ocasião para a vida dela. Because I was a prophet to that woman. Então deixa eu falar algo para você. Você tem que ter gente que vai estar com você pelo que você é. E por isso que eu defendo tanto a família, que é a turma que sobra. Esse dia eu estava num culto de quarta-feira na igreja que eu pastoreio. E eu falei para eles, vocês me amam? E eles disseram sim. E eu disse, se eu morrer amanhã, domingo tem culto? E eles disseram, claro! Falei, poxa, não ia ficar um dia sem culto porque eu morri? Nossa vida tem mais a ver com Cristo do que conosco. Por Ele, para Ele. Então viva com as pessoas que são importantes para você. Amém? Sua esposa, seus filhos, seu casamento, vá até o... Ame. É difícil viver com mulher. É difícil viver com homem, é difícil viver com funcionário, é difícil viver com vizinho, é difícil viver com o diabo, é difícil. It's hard to live with the devil. É difícil, mas aprenda a viver com gente que te ama de verdade. Amém? Amen. E para terminar, Daniel capítulo 3, verso 12. Nabucodonosor ficou meio narcisista, fez uma imagem em homenagem a si mesmo. E todo mundo tinha que dobrar o joelho e adorar a imagem. E 3 rapazes resolve que não vão dobrar o joelho. Isso é muito legal. Demonstra que tipo de gente você também tem que ter perto de você. E os meninos resolvem que não vão dobrar o joelho. Mas era muito perigoso, porque se não dobrasse o joelho, iria ter que ser queimado. E eu imagino um conversando com o outro. Vai dobrar o joelho não? Vai dobrar não, né? Eu também não vou não, hein? Não me deixa não, hein? Se eu ficar em pé e você dobrar, eu me... Porque dobrar o joelho era desobedecer a Deus. Você tem que ter gente que está ao seu lado, com força suficiente para obedecer a Deus. O ambiente é de desobediente, mas você tem que ter gente que fica em pé contigo. Mas vai ser perigoso, mas fica em pé. Fecha o olho e fica em pé. E perigo é para quem está de olho aberto. Todas as vezes que eu estou em perigo, eu fecho o olho. O perigo passa na hora. Minha mulher está falando alguma coisa, eu fecho o olho. Eu não vejo, mas eu sei que o perigo continua por perto. Eu acho isso fantástico. Mas sabe o que eles poderiam fazer? Falar um para o outro, vamos dar uma agachadinha. Nós não estamos de joelho dobrado, mas também não estamos em pé, porque tem gente que dá uma agachadinha. Nem estou desobedecendo tanto. Pois é, querido, a proposta é inferno ou céu. E a Bíblia diz que todo olho verá. Todo mundo vai ter que passar por lá, mas nem todo mundo vai ficar lá. Para alguns lá é só o local de passagem. Vão passar por lá, vão ver Jesus, Jesus vai fazer. Jesus is just gonna...
Escute só. Escute só. Eu estou falando de tu. I'm E de talking mim to you. também. Se não ficarmos em pé, aquele If we que está de don't pé, stand, cuide para que não caia. Se você escolher essas pessoas para caminhar com você, não you nesse choose- ano, nessa década, andar com gente que luta a mesma luta, ora por você, ora com, te anima em tempos difíceis. Vive com você por quem você They are é, with e love. gente que está do seu lado para obedecer a And people Deus. who are alongside you and who will obey God. Você vai longe. Posso ouvir um amém? Então eu queria que você ficasse de pé agora. Feche os seus olhos. Pode fechar que ninguém vai pegar nada seu. Mas se tiver algo de valor, segura. Eu não sei quem está aí. Bom, eu sei que eu estou aqui. E na verdade, I'm here. eu estou aqui num ambiente onde duas igrejas se uniram. And I'm in an environment where two churches gather. A igreja local The local church e a igreja que está realizando o evento. and the church that is making this event Mas as duas igrejas come to pass. But both trabalham churches, para o mesmo reino. both churches work for the same kingdom. Então eu fiquei muito feliz de ver a sua colocação So I was very happy to see how you put it, ao falar da igreja que recebe. to talk about the church that is welcoming you. Esses dias eu fui num evento e um padre levou a sua paróquia. And I went to an event and a priest took Levou sua igreja, o he took padre. his church, E ele me disse no final: and he told me in the end, admiro muito seu trabalho, pastor. I admire your work, pastor. E eu trouxe a minha paróquia para te ouvir, I brought my church to hear you, com a possibilidade de voltar com ela menor. with the possibility of it coming back smaller. Eu achei extraordinária a posição. I thought it was extraordinary, his stance. Pessoas que entendem que é reino. People who understand what the kingdom Não é is. feudo, é reino. Não é feudo, é reino. Nós não somos senhores feudais. This is a kingdom we're talking about. Nós trabalhamos para o reino. We work for the kingdom. Então eu preciso que você feche seus olhos agora. So I need you to close your eyes now. Em nome de Jesus. In Jesus' name. O culto está acabando. The service is ending. E seja um dos pastores das igrejas, Whether it's one of the pastors of one of the churches, aquela que realiza o evento, the one making the event, aquela que está cedendo espaço para a realização, and the one hosting this event, quer seja o cantor, whether you're a singer, quer seja o pregador, whether you're a preacher, assim que o culto acabar, as soon as the service ends, nenhum de nós vamos poder ir com você. none of us will be able to go with you. Mas tem alguém aqui que pode ir com você. But there is someone who can go. Tem alguém aqui que pode te ajudar a selecionar essas pessoas que vão fazer parte da sua vida. Someone can help you select people who will be part of your life. Tem alguém aqui que pode colocar essas pessoas no seu caminho There is someone here who can place these people around you para levar a sua vida para outro estágio. to take your life to a new level. Você já aceitou Jesus, If you've accepted Jesus, mas está na hora de você mudar seus relacionamentos. but it's time to change your relationship. Ou você se desviou até porque não tinha um relacionamento para te ajudar. Or you walked away from the faith because you had no relationships to help you out. Ou você já vem um tempo observando, mas não tomou coragem de tomar essa decisão. Or for some time you've been observing this and you haven't had the courage to make this decision. Essa é uma igreja séria onde quem age é o Espírito Santo de Deus. This is a serious church where the one at work is the Holy Spirit of God. E eu quero te dar a oportunidade hoje de voltar para casa acompanhado, And I want to give you the opportunity to go back home well accompanied. não de um pastor, mas do Espírito Santo de Deus. Not by a pastor, but by the Holy Spirit. E se hoje você quer voltar para os caminhos do Senhor, And if today you want to go back to the path of Christ, se você quer se reconciliar com Deus, if you want to reconcile with ou God, se você quer tomar essa decisão pela primeira vez, or if you want to make this decision for the first time, eu queria que você tivesse de olhos fechados. I want you with your eyes closed. E em nome de Jesus, In Jesus' name. se você hoje quer tomar essa decisão, If you want to make this decision today, só se você desejar, only if you wish to do so. quem age aqui é o Espírito Santo de Deus. The one at work here is the Holy Spirit of God. Se essa é a sua noite, And if this is your night, não endureça o seu coração. do not harden your heart.
Se você quer voltar para os caminhos do Senhor, if you want to go back to the path of the Lord, ou recebê-lo pela primeira vez, or receive Him for the first time, eu queria que você levantasse a sua mão. I want you to raise your hand. Se tem alguém assim nessa There is noite, someone here tonight. só se tiver. This way, only if there is somebody. Se hoje você quer tomar essa decisão, eu quero voltar para os caminhos. Levante bem alto para que eu veja. Raise it very high so that Tem I uma can see pessoa lá you. atrás, tem outra One pessoa person ali, in the tem back, outra ali. another, Aqui em cima tem alguém? another. Se tiver, me ajuda a On visualizar. the top, is there somebody at Isso. top? Isso, tem aí? Isso, glória a Deus. Eu queria que você viesse aqui à frente rapidinho, eu queria orar por você. I'd like for you to come to Deixa the eu front tocar real em quick. você. Eu I gosto wanna de pray gente. over you. Sai do wanna seu lugar e touch vem you. pra cá, rapidinho. Sai do seu I lugar e like vem pra cá. people. Isso, fica aqui pertinho de mim. Leave where you are and come here Vem pra to cá, the vem. front. Se essa é a sua noite, this isso, is vem pra your cá. Isso. If this is your night, come Olha que forward. coisa maravilhosa. Look at how wonderful. Isso, vem pra cá. Glória a Deus. Glory to God. Isso. Vem pra cá. Amém. Isso, vem pra cá. Tem gente descendo lá. There are people stepping Aqui. down. Glória a Deus. Isso. Vem pra cá, querido. Come Fica aqui, closer, beloved. ó. Isso. Amém. Very good. Glória a Deus. Tem mais alguém? Is there anyone else? Todas as cadeias são quebradas. Every chain is broken. Ninguém que entrou aqui hoje para receber Jesus sai daqui sem ele. No one who came here to receive Jesus Nós will somos leave here maduros o without suficiente Him. We are mature enough para entender que nem todos se converteram no mesmo dia. to welcome all of those who are coming Por to isso é um Christ on culto the same day. racional. That is why we have a Ninguém aqui está rational fazendo um service. apelo para te emocionar. No one is calling you to make you emotional. Nós estamos dando uma oportunidade a você de ouvir a voz que fala no seu coração. We're giving you the opportunity Isso, to pode sair hear do the seu lugar, voice ainda dá that tempo pra speaks to você. your heart. Ah, pastor, mas eu não sei se eu consigo sustentar But Pastor, I don't know if I can keep it up. essa decisão. I don't know if I can keep up the decision I want to make. Você não consegue sustentar. You can't keep it up. Você tem que dar liberdade ao Espírito Santo You need to give the freedom to the Holy Spirit para que Ele conduza o seu coração. so that He will lead your heart. Deixa eu fazer só uma pergunta. Let me just ask one question. Qual é o seu nome? Neto. What's your name? Neto. Quando você acordou hoje pela manhã, When you woke up this morning, botou seus pés no chão, you place your feet on the ground. você imaginava que você estaria aqui agora tomando essa decisão? Did you imagine Você that you would be planejou here isso, Neto? Não, né? in the front? Did you Você plan sabe por this? que você não planejou? Do you know why you didn't plan it? Porque não foi você que escolheu Jesus. Because it wasn't you who chose Jesus. Foi Jesus que escolheu você. Jesus chose you. Quando você levantou hoje pela manhã, when you woke up, Ele já woke tinha up, preparado esse momento para receber vocês. Jesus had prepared this moment for Por you. isso tem a ver com Ele. That's why it has everything to do Porque with não Him. estava nos seus planos. Because it wasn't in your plans. Se no mundo espiritual tivesse um WhatsApp com o futuro, If in the spiritual realm there was a WhatsApp with the future, hoje de manhã uma foto já tinha sido retirada today in the morning, com a vocês aqui na photo frente. had been taken of you all here in the front. Não estava no plano de vocês, mas estava nos planos do Senhor. It may not have been in your plans, but it was in God's plan. Então eu quero orar neste momento. So I want to pray Estenda at as this mãos para time. cá, igreja. Stretch your hands, church. Pai, muito obrigado Thank you, Father, por um ambiente tão gostoso, um ambiente de milagres. for an environment Eu of creio que as miracles. igrejas que aqui estão ouvirão histórias de cura deste lugar. I believe churches gathered here will hear stories of healings. Mas em nome de Jesus, But in Jesus' name, com essa decisão que aqui está, with the decision that is made here, a festa nos céus. there's a feast in heaven. E nós te glorificamos mais uma vez. We glorify you once again, Por God, tua bondade, por tua for misericórdia. your goodness and your mercy. E em nome de Jesus. In Jesus' name. Amém.